Nova Manhã. Entrevista do dia. A nutricionista Andrea Gigliotti é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, fitoterapia e bioquímica quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. E toda quarta-feira está aqui com a gente na coluna Dica da Nutri. Bom dia, Andrea, tudo bem? Bom dia, tudo bom e vocês? Tudo bem. Lucas Damaso falou que spinning é muito bom, hein? Eu sei que você pratica. Sim. Muito bom. Aliás, olha que dupla hoje, hein? Lucas Damaso para falar de atividade física, Andrea Gigliotti para falar de nutrição. Fechou. Neste dia dedicado à qualidade de vida. E na pauta de hoje, a Andrea fala mais um pouco de alimentos inflamatórios, que ela já abordou na semana passada, ela que vai fazer uma pequena série aí pra gente. Então vamos lá, mais conteúdo sobre alimentos inflamatórios. Vamos lá então. Primeiro eu vou recapitular um pouquinho o que eu falei semana passada, né? Eu falei um pouco sobre os sintomas dos alimentos inflamatórios que estão relacionados com dor de cabeça, enxaqueca, distensão abdominal, cólicas abdominais, problemas gastrointestinais de maneira geral, dores musculares, articulares, a fibromialgia. Então, são muitos sintomas associados com esses alimentos inflamatórios. E hoje eu vou falar um pouquinho quais são esses alimentos. Bom, de imediato, o que é muito importante que todos saibam que os alimentos... na verdade, os produtos alimentícios, que não são alimentos, são os piores para a nossa saúde. Quais são esses produtos alimentícios? Aqueles que são empacotados, aqueles que têm uma vida de prateleira, né, uma validade muito grande. Esses produtos que hoje as pessoas adoram por uma praticidade, porque eles são de fácil acesso, não estragam rápido, ficam na prateleira meses, meses e meses, né? Então, a adição de aditivos é muito grande, a adição de conservantes, de corantes, de aditivos de maneira geral. Então, esses produtos alimentícios, eles não são alimentos para o nosso organismo. Eles chegam dentro do nosso corpo com uma carga de açúcar muito grande, de sódio, de gorduras ruins. Então, ou contém esses três ingredientes que são muito inflamatórios, né? O próprio açúcar, o sódio e esses conservantes e aditivos de maneira geral e gorduras ruins. Então, essa é a primeira classe de produtos que nós devemos evitar consumir, especialmente com frequência e numa rotina. E isso é o que a gente vê hoje muito na alimentação das pessoas, né? As bolachas, esses macarrão instantâneo, que as pessoas usam isso como janta, né? Tem aí isso como sendo algo prático, que fica pronto em 3 minutos. Esses produtos todos empacotados, lancheira de criança é uma tristeza a gente olhar hoje, né? Tudo empacotado, bolinhos empacotados, em caixinha, né? Esses achocolatados encaixotados, suquinhos de caixinha, cheio de açúcar, cheio de gordura ruim. Conservantes em excesso, né? São alimentos, se a gente parar para pensar no natural, são altamente perecíveis, né? Às vezes queijo é muito perecível. Hoje tem esses queijinhos que ficam lá empacotadinhos individualmente, que as pessoas carregam na bolsa e não estragam nunca. Então, via de regra, esses produtos, eles são sim muito inflamatórios e potencializam inúmeras doenças, inúmeros problemas em nossa saúde. Aí é claro que vai depender muito da genética, quais são os gatilhos genéticos. Bom, aí quando eu saio dessa classe, desses produtos industrializados, processados ou ultraprocessados, aí eu olho muito para individualidade. Ou seja, existem alimentos, comida, que são saudáveis e que podem ser inflamatórios para a pessoa, dependendo da sua genética, dependendo da quantidade de enzimas que a pessoa produz. Por exemplo, eu não posso com alho. Alho é um alimento muito saudável, tem muitas funções positivas, tem uma ação antifúngica, antimicrobiana, é saudável, mas me faz muito mal. Então, se eu comer alimento com alho, eu vou ter distensão abdominal, aquele alimento não sai do meu estômago, ele fica um tempo absurdo para digerir. Dá uma queimação? Sinto uma queimação, sinto dor de cabeça, inúmeros sintomas relacionados com esse alimento. Então, esse alimento ele não é bom para mim, ele vai me causar um processo inflamatório, ele vai
primeiro, né, claro que não de imediato, mas isso ao longo do consumo, né? Se eu consumir isso esporadicamente, não faz mal. Então, esse é o ponto importante também, né? Esses alimentos que são comida, que tem benefícios, se consumidos a cada 7 dias, 10 dias, 15 dias, normalmente eles não causam problema grande. Aí vai depender muito, cada caso é um caso. Mas se eu começar a consumir com frequência, eu vou começar a desenvolver sintomas que, até a gente começar a perceber que, né, quais são os alimentos, isso pode demorar um pouco. E a partir do momento que eu descobri, eu comecei a me sentir muito melhor. Não só o alho, como alguns outros alimentos que também me faziam mal. Aí eu tinha muita alergia de pele, eu tinha muita coceira no corpo, eu tinha muita sinusite, eu tinha esses problemas gastrointestinais, muitos relacionados ao alho. Então, a gente vai percebendo que a gente vai desenvolvendo muitos sintomas, e isso vai afetando o nosso intestino, aumentando a permeabilidade, inflamando o intestino, e com isso os sintomas começam a ser sistêmicos, ou seja, não só gastrointestinal, mas começa a dar problemas como as rinite, sinusite. Eu tinha muita sinusite, eu tinha muitos problemas de pele, eu era muito alérgica mesmo de pele, eu tinha várias coceiras e feridas na pele. E hoje eu não tenho mais nada. Desde que eu mudei a minha alimentação, né, tirando primeiramente os industrializados e depois investigando esses alimentos que são ruins para o meu organismo, e isso eu vejo na minha prática clínica todos os dias. Isso é algo que eu atendo demais, né? Eu trabalho muito com esse olhar de reduzir ou retirar por um tempo esses alimentos que são mais inflamatórios para a pessoa, para cada um. E a melhora é gigante em todos esses pontos, né? Olha. Desde, sim. Que legal. O pessoal está perguntando aqui como identificar, né? E perguntando também, 2 perguntas em uma. Como identificar o que inflama meu corpo e se alimentos como extrato de tomate, o milho, essas coisas que vêm em latinha, se isso também não é mais comida. Tá, bom, como identificar? No consultório eu consigo fazer isso através de um teste, mas o que é importante é que a pessoa observe, porque o nosso corpo, ele fala com a gente. Então, se as pessoas começarem a prestar mais atenção no que come, primeiro, retirar ou reduzir esses industrializados de maneira geral. A partir do momento que nós temos uma alimentação mais natural e saudável e ainda os sintomas persistem, comece a observar o que será que você come demais. Normalmente, o que você come demais é o que tem chance de dar problema. O que está na sua rotina não é o que você não come que faz mal, é o que você está comendo, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim pra mim, eu tenho enxaqueca quando eu como melancia. Aí eu pergunto, mas você come melancia? Não. Então, não é a melancia que está te dando enxaqueca. Porque ela já sabe que a melancia dá enxaqueca, ela já não come. Então, a sua enxaqueca que você tem 2 vezes por semana, quando a pessoa relata, é algo que está na sua rotina. É algo que você está comendo. Então, é muito importante essa observação. O que você come com mais frequência, quais são os alimentos que estão entrando com mais frequência. Mas, via de regra, os alimentos mais inflamatórios são aqueles que contêm proteínas de difícil digestão. Por exemplo, leite e derivados têm proteínas de difícil digestão. O glúten que está presente no trigo, o glúten ele é uma proteína grande, ele é uma proteína de difícil digestão. Tem trabalho mostrando que o glúten causa um aumento de permeabilidade intestinal, ele dá um problema intestinal, podendo fazer com que esse glúten passe para a circulação e gere problemas inflamatórios. O sódio, na verdade, né? O sódio também ele causa, ele é algo que a gente tem que prestar muita atenção em excesso. Então, sempre observar, né? O que você comeu naquele dia ou no dia anterior, porque às vezes o sintoma ele pode demorar até 2 dias, até 3 dias. Então, às vezes não é imediato. Muitas vezes não é imediato. Não é assim, eu comi e já tive o sintoma. Normalmente o sintoma ele é tardio. Por isso não é tão fácil. Mas, via de regra, alimentos que devem ser prestados mais atenção. Leite, a farinha, o glúten, o ovo também, apesar de ser muito saudável, tem proteínas mais pesadas, de difícil digestão. A soja também é um alimento que deve ser prestado atenção. Algumas castanhas também podem dar problema. Pode parar, André. Chega, né? Nossa, ó, falou 3 coisas. Aliás, ela já tinha dito uma na semana passada. Ai, toma menos café. Já acabou com parte do meu dia. Agora ela falou, ó, na sequência, ovo, Castanha. soja e castanha. Soja, você falou Falei também, né? soja. Ó, 3 coisas que eu como bastante. Lembrando que cada caso é um caso, Sim. tem que investigar. Agora, Brincadeiras à parte, assim, por que ela não fala
coentro. Porque eu faço parte daqueles 99,99% da humanidade que não suporta coentro. Agora, o que ela falou pra mim que eu fiquei, mas por que, Senhor, é o açaí? Eu não... O que tem o açaí? Não. Inflama, né? Eu não Pra você, gosto. né? É pra mim. A Lilian já fez o O teste. açaí, eu já fiz o teste, eu sei quais os alimentos. Agora, isso não significa que eu não vá comer nunca. Isso. Algumas vezes, né, a gente pode. E não tem problema quando é ocasional. O problema é quando isso é frequente, tá? Então, essa é a questão. Mesmo quantidade pequena, mas frequente, por exemplo, se a pessoa tem problema com leite, seja a lactose ou a proteína, e ela consome, mas são 4 dedinhos de manhã, mas isso é a frequência que faz mal, não é a quantidade. Então, precisa sair da frequência. O consumo tem que ser esporádico, para que o corpo tenha alguns dias para conseguir lidar com aquela informação, para que o corpo consiga eliminar aquelas proteínas e neutralizar, né? Então, essa é a ideia. Ô, Andréia, e o extrato de tomate, tá. o milho que vem nas latinhas? Lata. Não, alimento enlatado são 2 somente que eu permito, entre aspas, que é o atum e a sardinha. Sardinha em óleo, atum sólido. Por que em óleo? Porque esses peixes, eles contêm mercúrio, naturalmente, que está presente no mar. E em óleo, o óleo puxa esse mercúrio, porque o mercúrio ele é lipossolúvel. Então, a gente elimina todo o óleo, claro, limpa bem. E o ideal é que seja consumido, então, comprado atum sólido, uma sardinha sem ser temperada, para não ter algum outro conservante. E desprezamos o óleo. As outras latas não, devem ser evitadas. Todas as outras latas devem ser evitadas. É isso. Como tem muita coisa para dizer, vamos guardar um pouquinho para a semana que vem, tudo bem? Sim, com certeza. Bem, então, do que eu absortei de hoje é o seguinte: prefira casca a código de barra, prefira descascar a desembrulhar. Muito bom. Não Perfeito. é? Ótimo. E se você quiser acompanhar a Andréia nas redes sociais com todas essas dicas que ela dá, no Instagram é Andréia Nutrifuncional e no Face, nutricionista Andréia Gigliotti. Certo? Certinho. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Obrigada e bom dia para vocês. Bom dia.